onde faremos a leitura dos versos 38 a 42. Esse texto servirá de base para a nossa exposição. Mateus, capítulo 5, versos 38 a 42. Convido os irmãos a ficarmos em pé. E façamos a leitura alternada. Mateus 5, de 38 a 42. Todos encontraram? O texto sagrado diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que se ferir na face direita, volta também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a mandar uma vida, vai comer duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou convidar nosso irmão Thales a nos apresentar numa oração. Amém. 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 Meus irmãos, em nossa última exposição, falamos sobre o espírito da lei quanto ao juramento. Em primeiro lugar, não jurar, versículo 34. E em segundo lugar, ser íntegro e transparente, versículo 37. A exposição de hoje terá o tema Vingança, parte 1, onde responderemos à pergunta: qual o espírito da lei quanto à vingança? Qual o espírito da lei quanto à vingança? Pois bem, avançamos a exposição considerando agora os versículos 38 a 42, que tratam da interpretação do Senhor Jesus quanto à lei da vingança, muitas vezes confundida com lei de justiça. Olho por olho, dente por dente. Parece que tem algo de justo aqui. Só que não. Não do ponto de vista como ensinado pelos fariseus, obviamente. A tendência humana é buscar justiça, e não poucas vezes feita com as próprias mãos, que neste caso não é justiça, e sim vingança. Sobre isso, Dr. Martin Lloyd Jones diz que basta uma pessoa experimentar uma pequena ofensa para que essa pessoa ofendida, procure tirar vingança, incluindo danos físicos ao ofensor, podendo até mesmo tirar-lhe a vida. Basta, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, o ofensor, uma pessoa ofendida, no afã de fazer justiça, a fazê-la pelas próprias mãos. E dentro do contexto, o que muitas vezes acontecia é que essa justiça feita pelas próprias mãos resultava em morte.
não era somente olho por olho, dente por dente. E a lei toda essa tendência humana para a ira e para a cólera, para a retribuição e para a retaliação, encontra-se no âmago mesmo da natureza humana, continua dizendo Lloyd Jones. Faz parte da nossa natureza. Na época de Jesus, juntava-se a isso o falso ensino dos fariseus e escribas. Mas esse preceito mosaico havia sido dado com a intenção de controlar os excessos. O povo estava se valendo do preceito para fazer vingança, acreditando que estava fazendo justiça. O preceito, olho por olho, dente por dente, aparece em Êxodo, capítulo 21, verso 24. Levítico, capítulo 24, verso 20. E Deuteronômio, capítulo 19, verso 21. Vejamos cada uma dessas passagens, porém, dentro do seu próprio contexto. O contexto não é somente olho por olho, dente por dente, é maior, é abrangente. Vejamos, portanto. Primeiro, em Êxodo, capítulo 21, versos 23 a 25, está escrito: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Percebe como é amplo? Segundo, em Levítico, capítulo 24, versos 17 a 21, está escrito: quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Muito abrangente, né? Terceiro, em Deuteronômio, capítulo 19, e o verso 21, está escrito: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aí está, portanto, não somente o preceito em si, mas também seu contexto imediato. Se nos aprofundarmos mais nesse contexto imediato, verificaremos que o preceito faz parte de um conjunto de leis que visavam pôr limites e regras claras nas ações do povo, ações essas que estavam sem limites e, portanto, desregradas. O preceito fora dado para controlar o que estava incontrolável. Não é leviano dizer que frequentemente passa-se dos limites e que muitas vezes o que se vê estudando o Antigo Testamento, mais que isso, estudando a própria realidade atual, é o resultado, né? Essa tomada de justiça, né? Fazer justiça com as próprias mãos,
não passa de mera ira. Sabe quando alguém rouba e a população se junta e bate naquela pessoa? Isso não é justiça. Isso é ira. Quando alguém comete um assassinato e as pessoas prendem esse indivíduo e, ao invés de levar a polícia como de direito, bate nele. Isso não é justiça. Isso é vingança. Isso é ira. Era isso que estava acontecendo. É para colocar regra nisso que Deus então dá o preceito. Neste ponto, Lloyd Jones diz que Deus estabeleceu o presente preceito, o qual insiste que estas questões precisam ser controladas por um certo princípio de igualdade e equidade. Isto é, você não podia passar do limite. Se um olho fosse ferido, o olho do agressor seria ferido. Se um dente fosse arrancado, o dente do agressor seria arrancado. Só que estava uma coisa assim muito grotesca. Estava indo além disso. Por conseguinte, se um homem chegasse a cegar a outrem, continua Lloyd Jones, não deveria ser morto por este motivo. Logo, as pessoas estavam sendo mortas porque haviam ferido o olho de outro. Ou então, se viesse a arrancar um dente de um de seus semelhantes, a vítima só tinha o direito de exigir que o ofensor perdesse um de seus dentes, não todos. O castigo era, portanto, equivalente, ou deveria ser equivalente à ofensa, sem jamais excedê-la. Nesse caso, se a lei fosse observada sem excessos, a justiça estaria sendo feita. Porém, quando praticada com excessos, era vingança. E o preceito havia sido dado justamente para se evitar a prática da vingança, a prática dos excessos. Nessa última citação de Lloyd Jones, temos uma revelação bem interessante, que não era levada em conta pelos fariseus e escribas. Se referindo a alguém que tivesse um dente arrancado, Lloyd Jones diz que a vítima só tinha o direito de exigir que o ofensor perdesse um de seus dentes. E qual é a revelação aqui? A revelação aqui é que este preceito não fora dado ao povo, não fora dado para o povo, e sim para os juízes. Então, aquela máxima que muitas vezes a gente escuta aí, né? Escuta por aí, olho por olho, dente por dente. Isto é, se alguém me fere, eu firo também. Não, essa máxima não é verdadeira, porque esse preceito não era dado para o povo, e sim para os juízes. Era eles quem julgariam se de fato havia sido um crime. E se o agressor, de fato, deveria ser punido. Eram eles os responsáveis pela lei e pelo cumprimento dela. Eles eram quem julgavam as causas entre as pessoas e, por isso, eram responsáveis por averiguar se a justiça estava sendo efetuada olho por olho e dente por dente, como acrescenta Lloyd Jones. Então ficava a cargo dos juízes determinar se alguém perderia o olho, se alguém perderia o dente, se alguém perderia uma mão,
se alguém perderia um pé, não era a cargo do povo. Com isso, o ensino dos fariseus e escribas ignorava totalmente o espírito da lei, observando estritamente a letra da lei. Hoje perguntamos: qual o espírito da lei quanto à vingança? Em primeiro e único lugar, ter bom senso. O espírito da lei é ter bom senso. Versículo de número 39. Alguém leia para mim, por favor. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas aquele que se ferir na face dele, volte também a outra. Não resistais aos perversos. E lendo apressadamente, parece que o Senhor Jesus está dizendo: seja fraco. Porque se entrar numa demanda, entrar numa briga e não contender com ele, é sinal de fraqueza. Pelo menos da sociedade, é sinal de fraqueza. Aqui não é o caso. Aqui é caso de ter bom senso. O cristão é alguém que age diferentemente em relação ao mundo. O não crente revida. O crente tem bom senso. Entende? Ao invés de revidar, eu estou fazendo justiça. Não está. Ao invés de revidar, tem bom senso. Pensa, para, examina, para que a coisa não fique pior. O crente tem bom senso, o que acaba fazendo refletir melhor sobre as ações, principalmente aquelas que seriam tomadas no calor das emoções. A letra fria da lei faz com que sejamos legalistas, isto é, pessoas preocupadas somente com os seus próprios direitos. E, portanto, pensa-se assim: se a lei diz que é olho por olho e dente por dente, então é assim que vai ser. Se a lei diz que eu posso arrancar o olho de uma pessoa que feriu o meu olho, é assim que vai ser. É a letra fria da lei. Mas o espírito da lei não diz isso. Ou não tem este objetivo, não cumpre este objetivo. O espírito da lei, por sua vez, faz com que sejamos cumpridores dos mandamentos, conforme ensinados pelo próprio Senhor Jesus. Ele mesmo disse: seja humilde, chore por causa de seus pecados, seja manso. Olha, quem é manso vai entrar em demanda? Seja manso, tenha fome e sede de justiça. E nesse particular, quem faz justiça é Deus, e não eu, e não você. Ah, tive um filho assassinado, vou assassinar também. Não é assim, né? Não diz, né? Inclusive não se diz vou assassinar também, diz vou fazer justiça. Não sou eu que faço justiça. A Bíblia nos ensina que quem faz é Deus. Ela nos ensina que a vingança pertence a Ele. Mais que isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ensinou que os cristãos não se vingam, mas entregam a punição e a justiça a Deus. Romanos, capítulo 1 e o verso 19. E por que devemos ser assim? E por que devemos agir assim? Porque somente Deus conhece as intenções do coração e retribui segundo a justiça e a equidade. Por outro lado, nós agiremos com excesso, porque agimos com ira. Claro,
tive um filho, um parente, um amigo assassinado. O primeiro impulso, o ímpeto me leva a querer fazer justiça com a mão, só que essa justiça está imbuída de ira, eu estou irado, eu estou com raiva, e aquilo que eu vou realizar, praticar em relação àquela pessoa, sairá, extrapolará do limite. No entanto, Deus não. Ele sabe, Ele conhece o intento do coração e sabe por que aquela pessoa fez aquilo. E não estou dizendo que Deus vai pesar na balança, isto é, não vai punir ou não vai, de fato, cobrar o que deve ser cobrado. Não, o que eu estou dizendo é que Ele agirá sem ira. Ele não extrapolará os limites. Ele agirá com justiça e equidade. Por outro lado, o que ganhamos quando revidamos ou quando fazemos justiça com as nossas próprias mãos? O que é que nós ganhamos com isso? No mínimo, nos entregamos à morte tola. Isso porque, se eu vou demandar com uma pessoa, eu corro o risco, nessa demanda, de eu mesmo sair morto. No mínimo, nos entregamos à morte tola como recompensa, movidos por ódio e violência. O próprio Senhor Jesus, reprovando a atitude intempestiva de Pedro, por ocasião da hora em que o próprio Jesus está sendo preso, disse: quem vive pela espada perecerá. Mateus 26, versículo 52. Paulo, a seu tempo, também ensinou sobre esta questão, dizendo: não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, verso 21. Neste sentido, não buscaremos soluções violentas para as nossas demandas, mas as entregaremos a Deus, abrindo mão dos nossos direitos, como o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Precisamos entender ou relembrar que Ele não reivindicou seus direitos na cruz. Ele não disse na cruz: o meu direito é de não morrer aqui, é de não ser sacrificado nessa cruz. Ele disse isso? Não. Ele não reivindicou seus direitos. Pelo contrário, se manteve calado. E você tem condições de lembrar, claro, as vezes que ele apanhou. Quantas vezes ele apanhou naquela noite? Quantas vezes ele ofereceu a outra face? No contexto, aí veremos posteriormente, se alguém pedir a capa, deixa eu levar. Você está lembrado o que aconteceu com a roupa de Jesus? Com a túnica, a capa de Jesus? Ele não reivindicou. Muito pelo contrário, ele se manteve calado. Jesus é o principal exemplo desse ensino. Ele nunca reivindicou, nunca resistiu ao perverso. Em outras palavras, nunca demandou com o mal, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 a 24. Especialmente o versículo 23, que diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele é o exemplo. Sendo assim, o que é que nós devemos fazer? Não fazer justiça com as próprias mãos. Não acreditar no falso ensino dos fariseus e escribas. Eles diziam: você pode fazer. Alguém lhe feriu, você pode ferir igual. Jesus diz: não. Dê a outra face.
De modo que, a exemplo de Jesus, nós não devemos revidar, mas entregar o agressor a Deus. Orar, rogar por aquele agressor, e Deus vai tomar a providência que deve ser tomada. De modo que o espírito da lei, quanto ao juramento, em primeiro lugar, é ter bom senso. O bom senso encontrado em Cristo Jesus, e por isso mesmo o bom senso cristão. Meus irmãos, concluindo, dizer que o que Jesus exige de seus seguidores era fácil, ou melhor, é fácil, não posso dizer. Não é fácil. Quando alguém demandar com você, ou demandar comigo, não será fácil. Se alguém bate na face direita, darmos a outra. Não é fácil. Fica ainda mais difícil quando sabemos que ele, Jesus, esperava essa atitude somente dos eleitos, somente de seus discípulos. Ele não esperava isso de quem é do mundo. Essa palavra do mundo é coloquial, obviamente. Estamos com essa afirmação dizendo às pessoas que não são crentes. Ele não esperava essa atitude de quem não é crente. Não esperava. Por isso fica muito difícil. Ora, ele espera isso de mim, mas não espera do outro. Veja como é difícil. E de fato é difícil. Mas devemos lembrar que todo o Sermão do Monte e todas as bem-aventuranças é para nós crentes. Os mandamentos são para nós. Seja manso, seja pacificador, seja alguém que busca justiça em Deus, e não alguém que toma justiça pela própria mão, pelas próprias mãos. Ele não esperava, como ainda não espera, nada disso do mundo. Por isso, se somos seus discípulos, precisamos fazer uma equação entre o falso ensino dos fariseus e escribas e os de Jesus. Precisamos identificar qual é o ensino verdadeiro e, embora seja difícil de cumprir, qual é o ensino melhor. Sob a antiga ordem, lá quando o preceito foi dado, era assim que a justiça deveria funcionar, olho por olho, dente por dente. Contudo, a punição nem sempre era equivalente ao ocorrido. Ela deveria ser nem severa demais, nem excessivamente branda, mas equivalente à seriedade do crime do ofensor, o que nem sempre ocorria. Aliás, o que ainda não ocorre, né? O que Jesus está nos ensinando ao mostrar o espírito da lei, que é ter bom senso, é que sua ética é diferente, é espiritual. Nesse sentido, em vez de retribuirmos com a mesma moeda ou da mesma forma, quando esbofeteados, devemos oferecer a outra face a quem nos ataca. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus nos ajude para que assim façamos e cumpramos a lei, não da forma legalista como os fariseus e escribas faziam, e sim autêntica e submissa à vontade de Deus, como o Senhor Jesus sempre fez. Que Deus nos abençoe e que saiamos hoje daqui refletindo sobre o que ouvimos. Amém. Oremos. Ó Deus, obrigado por mais uma exposição da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por mais um culto. De longe, ó Deus, podemos dizer que o culto de hoje foi simples, foi singelo, mas foi prestado de coração. Queremos Te agradecer também pelo recebimento das irmãs, pelo batismo de Ana, pelo recebimento de Cássia. Que o Senhor continue as abençoando, que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que aqui veio, que o Senhor abençoe os visitantes, que o Senhor possa continuar derramando da sua graça
da sua misericórdia, do seu amor, da sua proteção sobre as nossas vidas. Nos dê uma semana que se inicia maravilhosa na sua presença. Abençoe os nossos cônjuges, aqueles que os têm, obviamente. Abençoe os nossos filhos, netos, os nossos parentes, mãe, pai, irmãos. Ó Deus, abençoe as pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e que possamos, ó Deus, ter uma semana de realizações, uma semana de bênçãos no que diz respeito a curas, bênçãos que efetivamente alcançam toda a nossa vida. Pois é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que oramos. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, rapidamente me dê só 2 minutos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês.